Existem várias linhas de Umbanda que nós não conhecemos atualmente, ou pelo menos não sabemos a sua origem, por diversos motivos. Pode ser pela regionalidade a qual o terreiro de Umbanda que você frequenta está localizado, seja até mesmo pela cultura local ou por fenômenos sociais de nossa sociedade moderna, seja pelo racismo, pela xenofobia, pelo machismo e até mesmo pelo classismo vago que temos estruturado em nossa nação. Linha como dos mineiros, dos baianos, dos pirata, dos queimados, dos encantados, dos ciganos do Oriente, dos jangadeiros, dos pescadores, dos tropeiros, dos bandeirantes e, por fim, o tema de hoje, a linha dos africanos. Vamos destrinchar no vídeo de hoje a linha dos africanos. Essa linha que deu base, deu estrutura, a pedra fundamental para a religião que nós amamos, que é a Umbanda, mas ela foi usada e jogada fora. Vamos nos aprofundar neste tema, então eu te convido para assistir do começo ao fim, sem preguiça nenhuma. Vamos nessa? Olá! Eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda, dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe. Sou autor de alguns livros, os links estão aqui na descrição, mas vamos direto para o tema de hoje. Atualmente, a linha dos africanos é compreendida como a terceira esfera participante da linha original de Orixá. O que isso significa? A linha de Orixá é a linha a qual se manifesta os pretos velhos já bem popularizados e enraizados na nossa cultura de Umbanda e outras culturas ao redor dela. Dentro dessa linha nós vamos encontrar outras linhas auxiliares que vão trazer força para manter a cultura e o poder da linha de Orixá. O preto velho, ele é o resquício da linha que um dia foi chamado de linha dos africanos. Atualmente, a linha dos africanos está dentro da linha de Orixá. Então, vamos pensar da seguinte forma. O editor vai colocar a imagem que eu separei para nós entendermos melhor. Olha, você reparando nessa imagem, você vê que no centro tem a esfera de Orixá, onde vai se encontrar esses espíritos sábios chamados pretos velhos. Hoje, muito bem enraizados, popularizados na Umbanda, mas nem sempre foi assim. A linha dos africanos hoje somente é uma linha auxiliar dessa grande esfera, mas no passado era a pedra angular para a manifestação dos espíritos aqui no Brasil, visto que essa cultura de incorporação espiritual de seus ancestrais era e é africano. Todas as etnias, todas as culturas que vieram para cá, vinda de África, trouxeram isso consigo. Seja os povos iorubás, os fons, os daomenianos, os angolanos, todos eles têm um conceito de incorporação ancestral. Então no passado era muito mais lógico que aquele descendente incorporasse o seu ancestral africano. Então ali nós vamos ter uma base, um centro. Mas nós temos que entender como é que da linha do africano vai se tornar a linha de Orixá. Vamos compreender isso passo a passo. Bom, é impossível esse canal falar de africanos e não citar os 350 anos de escravização que houve aqui no Brasil. Desde 1540, meados de 30 a 40, começou essa migração, esse sequestro de africanos lá em territórios subsaarianos e vindo para as Américas, não só para o Brasil, mas toda a América, do norte ao sul. Só aqui no Brasil foram 4 milhões ou até mais africanos que vieram escravizados, fora aqueles que morriam na própria trajetória. Pessoal, nós não podemos esquecer isso porque todos os fenômenos espirituais que acontecem na Umbanda acontecem por um motivo social histórico. Uma vez que nós estamos falando de espíritos, pessoas desencarnadas que estão retornando aqui para se comunicar baseado nas lembranças que nós temos. Então a história faz parte da lembrança dessa nação. Nós não podemos ignorar o fato de que os tumbeiros, aqueles grandes navios que traziam os escravizados para o Brasil, eles fizeram tantas idas e vindas com tanta gente que foi o único fenômeno humano que conseguiu desviar a rota de um animal para poder se alimentar. Do que eu estou falando? Da rota dos tubarões. Os tubarões atlânticos, eles mudaram a sua rota de caça para poder seguir os navios tumbeiros.
só para poder se alimentar dos corpos que eram lançados ao mar. Podiam ser corpos vivos e corpos mortos, uma vez que, se você estava escravizado ali e você não tivesse condição nenhuma de chegar, atravessar esses 2 a 3 meses de mar e chegar no Brasil, aqueles traficantes de pessoas visse que você estava doente, você ia ser jogado ao mar. E não eram poucos, você estava saindo de um território para ir para outro de uma maneira muito brutal, muito desumana, sem condição nenhuma. Existem registros em Portugal, em Lisboa, na Biblioteca de Lisboa, que diziam que certos navios saíam com até 5.000 pessoas e chegavam no Brasil com 500. Então olha a quantidade de pessoas que eram jogadas ao mar. Então esses tubarões mudaram a rota. Se esse evento consegue mudar a rota de tubarões, não vai mudar o contexto espiritual de uma nação, não vai mudar a energia de um povo. Então, sim, os africanos impactaram não somente a nossa sociedade, mas também a nossa espiritualidade. Isso não pode ser negligenciado de forma nenhuma. E é por isso que a linha dos africanos é uma linha que a gente sempre vai colocar como centro de tudo que surgiu, que vai dar origem, por fim, à nossa Umbanda. Mas existem muitas coisas bem antes de 1908. Bom, se você quer entender mais sobre a história da escravidão, eu vou aconselhar você a adquirir e ler os 3 livros, o livro 1, 2 e 3 de Escravidão, do Laurentino Gomes. Ali é narrado muito bem, e assim, é bem resumido até, por ser 3 grandes volumes, mas é bem narrado toda essa trajetória que eu estou contando aqui e muitas coisas que não é nos contado no ensino fundamental e básico aqui no Brasil. Abre o olho, umbandista, tem muita coisa que o Estado não te passa porque ele quer manter você escravizado de outras maneiras. Então, vai ler. Então, vamos lá. Esses africanos chegam aqui em terras tupiniquins e encontram os indígenas. Tanto um quanto o outro tem a tradição de não só evocar, mas ouvir os conselhos dos seus ancestrais. E os 2 povos estavam sendo escravizados aqui, estavam constantemente em guerra contra a coroa portuguesa que estava colonizando o Brasil. Então nós vamos encontrar vários vestígios de manifestação dessas entidades, primeiramente, primordialmente, primitivamente, dentro das senzalas e também ao redor dos arraiais que eram formados aqui, onde os escravizados e os indígenas podiam ir para fazer os seus cultos de madrugada. O que eu estou falando? O primórdio da nossa religião acontece dentro de uma senzala. Depois de um dia árduo de trabalho, num período bem curto de tempo, você poderia acender uma lamparina e poder evocar o seu ancestral. O ancestral do africano é africano. O ancestral do indígena é indígena. Então esse primeiro contato com esses espíritos são de espíritos africanos. Os indígenas em si, eles não incorporam de fato como um fenômeno de incorporação, como nós entendemos atualmente como os africanos. Basicamente os bantus compreende como incorporação. Contudo, eles têm esse aspecto de ouvir a voz do além, ou a voz do ancestral, através de suas medicinas, meditações, cânticos. Então, quando essas 2 culturas se encontram, faz muito sentido para as 2 e elas começam a trocar figurinhas. E é ali que começa a descobrir novas folhas. Os africanos conhecem muitas folhas, mas as folhas deles não tinham aqui. Então, eles meio que foram se adaptando à troca das cantigas, a troca da língua e tudo mais. A forma de rezar, a defumação, o uso da pemba, da argila, da tinta, da pena, da cabaça, tudo foi trocado ali dentro de uma senzala ou ao redor do arraial em uma floresta entre africanos e indígenas. Nisso o culto vai começar a amadurecer. Essa manifestação vai ser cada vez mais frequente. Os espíritos africanos vão cada vez mais sendo adequados, uma vez que não havia possibilidade nenhuma neste momento de evocar suas divindades, ou seja, Orixá, Vodun, Inquince. Nesse período não tinha forma nenhuma de fazer isso, então só restava a evocação e a invocação de ancestrais, assim como a Quimbanda e a Umbanda fazem em África. Lá no meu documentário de Quimbanda Antiga eu deixo muito bem claro para vocês que a Umbanda e a Quimbanda são de origens
Banto. Vocês têm que ler o livro África Banto, eu já fiz um react sobre ele e ali é revelado tudo isso. Mais uma mentira que é desmistificada através de livros escritos por pessoas competentes na academia. Vamos lá. Essa manifestação, ela vai indo passando de ano em ano, década por década, e nós vamos chegar num outro período da história do Brasil. Até nós chegarmos em 1908, que é quando o holoforte da mídia está sobre o Rio de Janeiro. Não só pela anunciação do feito de Zélio de Moraes, que na época não foi tão popular assim, só seria popular bem depois, que é quando as federações espíritas vão ressuscitar essa história. Se eles não tivessem ressuscitado, ninguém saberia quem era Zélio de fato, mas em 1908 estava havendo várias manifestações culturais, não só no Rio de Janeiro, mas também em Bahia, São Paulo e no Ceará, que eram os estados mais fortes em cultura africana, em cultura afro na época. 1908, nós temos que lembrar que foi palco para revolta das chibatas em 1910. Então nós estamos falando de 2 anos de diferença de uma manifestação espiritual para uma manifestação social de escravidão. Então não pensa que em 1888 a escravidão tinha acabado no Brasil. Nós estamos em 2023 e ainda há. Então imagine 1910, onde a própria Marinha Brasileira ainda chicoteava os seus marinheiros e em sua suma maioria, se não a maioria, eram africanos e recém-libertos pela Lei Áurea. Então nós estamos falando desse conceito de escravidão, onde ela deixa de ser uma escravidão física para agora se tornar uma escravidão psicológica. Do que eu estou falando? De 1930 a 45, 48, que a gente vai chamar de Era Vargas. Sim, a Era Vargas. Para muita gente, Vargas foi um herói, para muita gente, Vargas foi um tirano, para muita gente, Vargas foi o que quis ser. Contudo, Vargas vai trazer no seu governo a higienização do povo brasileiro. O que isso significa? Particularmente, parece ser algo bom, porque era meio que disfarçado de trazer higiene pessoal e higiene social para o povo. Estamos falando de tomar banho, usar desodorante, pentear os cabelos, combater piolho, certas pragas. Beleza, até aí tudo bem. Mas e quando os cientistas envolvidos nessa experiência de higienização também estão participando da higienização da raça? Estamos falando de embranquecimento. Eu já fiz um react muito importante de um professor de história que vai falar sobre o embranquecimento no Brasil. Tá aqui. Se não estiver liberado ainda, vai liberar, mas segue o link aqui na descrição. É muito importante isso, gente. É uma faca no nosso coração. Você tem que assistir, você tem que ficar atento a isso. Vamos lá. Vargas vai pegar essa ideia de que a raça humana, a espécie humana é dividida em hierarquia, onde o branco é superior e o preto, o africano, é inferior. Porque o preto está mais próximo do macaco e o branco está mais próximo de Deus. É uma coisa de teologia, meio que ciência, muito louca. Essa mesma ideia é que vai dar palco para as loucuras de Hitler na Segunda Guerra Mundial, falando que os arianos é a raça pura. E essa ideia se propaga até hoje na Europa, uma vez que uma gota de sangue preto já poluiu todo o seu corpo. Então você não é só uma pessoa pela cor da sua pele, é a sua origem, é o seu DNA, é uma gene, é pelo seu gene. Assim também foi lá nos Estados Unidos, quando tinha segregação, porque não era somente pela cor da pele. Claro que você ser um preto retinto te fazia alvo fácil, mas se você é uma pessoa que tem a pele muito clara, passaria por branco no Brasil tranquilamente. Mas se eles descobrissem que você tem uma sequer gota de gente preta, você era preto. Então é uma questão de gene. Essa mesma ideia vem para o Brasil. Mas nós estamos falando de uma população, naquele período onde a maioria, 70% da população, era descendente de africano, era preta. Então eles não poderiam implementar, não tinha como matar todos os africanos, não tinha como mandar embora, como os argentinos fizeram, todos os africanos, todos os descendentes de africanos, depois que aboliram a escravidão. A Argentina fez isso, você não encontra preto na Argentina. Eles fizeram isso, mas o Brasil é continental, era impossível fazer isso. Então, segundo essa teologia do embranquecimento, até o século 21, que seria mais ou menos 2025, 2024, não haveria mais pretos no Brasil. O Brasil seria um país avançado, porque não haveria mais sangue africano
africano aqui, uma vez que eles imaginavam que o sangue africano é o que deixava o povo brasileiro retardado, e não os 3.500 anos de escravidão e crueldade que aqui se fez, e uma colonização a qual nos deixou imbecis diante da história e da ciência, tanto política quanto social, nessa nação. E até hoje tem gente que defende essas ideias, temos que ficar atento, porque isso é cruel, porque é feito por detrás dos panos. Existem pessoas no poder que fazem isso por detrás dos panos. É o que o Silvio Almeida, em seu livro Racismo Estrutural, vai trazer muito evidente. Então, por favor, também leiam Silvio Almeida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos. É um puta de um livro, vale a pena ler, uma leitura rápido, para você entender como essa estrutura atualmente funciona, que deixa você longe das faculdades, deixa você longe dos espaços de poder, deixa você longe do sacerdócio na Umbanda. Sim, já percebeu que a maioria dos influencers, a maioria dos professores de Umbanda, a maioria dos acadêmicos, dos sacerdotes famosos não são pretos? São brancos? Estranho, né? Porque é uma religião afro, muito estranho. Tem a ver com racismo estrutural? Tem a ver com 1930, quando Vargas ele vai implementar essa ideia de embranquecimento, e ele vai ver que as culturas estavam muito populares no Brasil. Estamos falando do surgimento do samba, do pagode, nós estamos falando do surgimento de várias manifestações culturais musicais no Brasil, nós estamos falando da capoeira, nós estamos falando do jongo, nós estamos falando de várias danças, do tambor de mina, nós estamos falando de várias manifestações culturais afro que vão dar uma identidade a este povo. A ideia de Vargas era que o povo brasileiro tivesse uma identidade única e não bebesse de outras fontes a não ser a europeia, porque tudo bem beber da fonte europeia, mas a africana não podia. Então, se a gente for estudar a história do futebol, a história do samba, do pagode, a história das escolas de samba, você vai ver a mesma estrutura, que começa com os povos ali nas comunidades, nas favelas, e depois vai ser tomada pelos brancos, e agora nós que pagamos para frequentar esses espaços. É sobre isso? Então a gente vai verificar na história, que é recente, né? Esse desmonte da identidade brasileira. Então preto não se vê mais preto, o pardo se vê branco, o branco se vê europeu e de fato ninguém se vê brasileiro. Na espiritualidade acontece da mesma forma, visto que de 1908 até mais ou menos 1980, nós vamos ver uma ascensão e a queda de uma das linhas que particularmente eu lamento essa queda, mas ela foi responsável pelo apagamento da linha dos africanos, que é a linha dos ciganos do Oriente. Também devo um especial sobre isso. Os ciganos do Oriente, eles vão entrar pela via esotérica na Umbanda. Ali quando o Zé abre aquela porta para que os espíritos indígenas e negros também se manifestassem nas mesas de kardecismo, a mesa de kardecismo também vai trazer para a Umbanda essa parte que seria a mesa branca, onde se manifesta os mestres chineses, japoneses, os egípcios, esses mestres da alta cura, do autoconhecimento sumério, grego, romano. Percebe que não tem nada a ver com a gente? São outros povos, só que eles se manifestavam e eles ofereciam para as pessoas a mesma coisa que a linha do africano oferecia, que era cura e sabedoria. O que você espera de um preto velho? Poder de cura e sabedoria. E paciência, né? Mas nem todo tem paciência. Mas a linha dos ciganos do Oriente também ofereciam isso. Existia ali, então, o dueto entre essa Umbanda de Zélio, vamos colocar dessa forma, que não era somente a de Zélio, tinha outras pessoas também envolvidas neste processo, não era somente Zélio, mas vamos colocar dessa forma para entender que não é a macumba do Rio de Janeiro, não é a macumba do Morro, não é a manifestação que já estava havendo há muito mais tempo, vindo dos negros e dos indígenas. Então havia esse dueto. Na macumba do Zélio, na Umbanda do Zélio, você vai ter os ciganos do Oriente. Na macumba do Rio, do Morro, você vai ter os africanos. E com essa pressão do Estado de criminalização de tudo que é africano, sim, porque você poderia morrer se você cultuasse uma entidade, uma divindade numa encruzilhada. Hoje acontece isso também, mas naquele momento era feito pelo Estado. As coisas africanas sempre foi criminalizadas e ainda é, mas lá era pior. Então você poderia ser agredido fisicamente, emocionalmente, mas geralmente era fisicamente. Você poderia ser exilado,
você poderia ser morto e até o seu corpo ocultado. Tem pessoas que são procuradas até hoje e nunca se acharam, porque estava tocando o seu tambor, estava fazendo o seu benzimento, a sua macumba, e o coronel da vez não gostava, mandava matar aquela pessoa e ocultar os seus corpos. Acontecia e acontece, tá? Vamos estudar a história da capoeira e do candomblé, mas muito mais forte da capoeira. A capoeira já foi criminalizada em Constituição 3 vezes. Você sabia que quando ela foi criminalizada, antes da Era Vargas, se você jogasse capoeira, você ia ser exilado para sempre? Sim, simplesmente pela manifestação. Quando o Vargas ele vem com essa ideia do embranquecimento total, ele vai pegar a capoeira e vai falar, tudo bem, não vamos criminalizar, contudo, não pode ser feita em locais públicos. Tinha que ser feita num galpão, tinha que ser feita em um lugar escondido. Então a capoeira vai perdendo força e até hoje ela não tem mais força como era antigamente. E a capoeira se torna uma coisa bonita para se tirar foto, postar no Instagram, assim como as baianas do acarajé lá na Bahia, em Salvador fazem, né? Deveria ser uma coisa muito mais popular no Brasil inteiro, mas não. É algo somente instagramável, como se diz hoje em dia, né? Você vai lá, come um, tira foto, tá ótimo, fiz minha parte. Pois é. É lastimável essa época da história do Brasil, porque a gente vai perceber que essa guerrinha, que não era uma guerra de fato, mas era uma guerra que a gente assistia vendo essa umbanda dos orientes e essa umbanda dos macumbeiros, dos africanos, se degladiando e o Estado colocando mais fogo. Vamos lá, você tem 2 opções. Você pode vir para o meu terreiro, que é macumba, e se aconselhar com um africano, mas na saída ou na entrada, um policial pode te matar, porque está na Constituição que ele tem o direito de te matar, ou te prender, ou te exilar por isso. Você correria esse risco? Não. E se eu te falasse que tem um terreiro no centro da cidade que não tem os africanos, mas tem um pessoalzinho que faz a mesma coisa, que cura, que dá um aconselhamento? É a linha dos Oriente. Também chama-se Umbanda o nome. É uma coisa nova, mas tem o mesmo efeito. Vamos lá? E lá ninguém vai fazer nada com você. Qual que você escolheria? Claro que você ia escolher a sua segurança em primeiro lugar, visto que geralmente quem vai nos terreiros de macumba são mulheres com crianças, são idosos, são pessoas que estão já fragilizadas com sua doença, com seu problema, e não quer mais um outro problema, somente com a polícia. Então é aí que a linha do Oriente vai levar força para as tendas, que é essas manifestações dentro das cidades, as tendas espíritas, enquanto os terreiros de macumba, que estavam geralmente no morro, iam perder cada vez mais força, mais frequência de outras pessoas. Isso força gradativamente as pessoas que estão no morro a adotar também a linha do Oriente, e visto que estava funcionando, a linha dos africanos ia enfraquecendo. Vamos ver como era a linha dos africanos, como era a manifestação deles antigamente, antes da gente progredir com a história? Bom, novamente, os pretos velhos eram só mais uma classe dentro da linha dos africanos. No passado, a linha dos africanos era uma manifestação única de senzala, ou seja, ao mesmo tempo se manifestava as 3 entidades, que era o jovem, o adulto e o velho. Vamos por parte. O jovem era aquele espírito jovial, com mais energia, com mais vontade de fazer, com mais poder e ação. Esse ficava com as ações de descarrego, desobsessão, ele voltava com as folhas, com as ervas, ele era mais agitado. Esse também era africano, era o africano jovem, tinha vários nomes, cada um dava o seu próprio nome ali. A manifestação era como a gente conhece atualmente de qualquer entidade, mas naquele período, esse era o espírito do jovem. Ele vai se converter, só para a gente ter uma ideia, para algum guerreiro, uma vez que essa entidade ela também traz essa energia para fazer as primeiras ações e dar espaço para a segunda entidade que vai trabalhar no dia. Esse era a manifestação do africano jovem. Depois nós tínhamos a manifestação do africano adulto. Esse já não tinha tanta energia, tanta disposição como o jovem, mas tinha sua força, sua destreza, tinha a sua perseverança, estava com uma mobilidade intacta, ele sabia fazer as coisas, trabalhava principalmente pela sacralização e fundamentalização
dos terreiros, dos atos, das oferendas, dos feitiços. Ou seja, quem estava ali fazendo na prática era o africano adulto. Só para você ter uma ideia, esse vai se converter para o caboclo. Não é o caboclo que tem essa mobilidade, porque nós entendemos que o caboclo e o africano adulto, além da mobilidade, ele tem o conhecimento e ele tem a perícia. Ele consegue fazer com muito mais experiência algo do que um jovem. O jovem tem a força, mas ele não tem a perícia. O adulto tem um pouco menos força, mas tem força, mas tem a perícia. Então faz com muito menos tempo. E por fim, nós temos o velho, o africano velho, que normalmente era conhecido como pai velho, nego velho ou preto velho. O preto velho é a manifestação do idoso ou da idosa dentro da linha dos africanos. Esse, força nenhuma, mobilidade nenhuma, ficava sentado no toco ou sentado no chão, ficava ali fumando seu cachimbo, bebendo seu cafezinho, rezando e aconselhando as pessoas segundo a sua sabedoria. Os pretos velhos, os velhos africanos, eles se manifestavam para ensinar o jovem, o africano jovem, e o africano adulto como trabalhar, o que hoje nós chamamos de doutrina. E é dessa raiz aí que a gente entende que o preto velho é o maior doutrinador da Umbanda, porque pela sua sabedoria, conhecimento, perícia, ele sabia como fazer as coisas. Ele não tinha força nem mobilidade para fazer isso, mas ele chegava e ensinava os outros a fazerem. É naquele esquema que eu sempre falo. O espírito, ele é humano, ele não é divino. Então ele vai chegar e tem que ser doutrinado porque ele não sabe tudo. Ele somente é um humano sem um corpo. Ele continua com as suas limitações do outro lado. Então ter um preto velho do seu lado, ou naquela época do lado de um africano, jovem ou adulto, fazia total diferença. E essas três classes de entidade vão se manifestar ao mesmo tempo. Então, ora tinha um jovem descarregando uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa ia passar pelo adulto, ia receber ali o seu passe de cura, ou fazer uma mironga, uma oferenda, alguma coisa, e por fim ia passar pelo preto velho, ia ter o seu aconselhamento, ia ter a sua receita de banho e tudo mais, e essa pessoa ia embora. Ela ia ter o seu resultado naquela sessão ali, essa era a manifestação da linha dos africanos. Infelizmente, quando algumas pessoas chegavam nesses terreiros e viam isso, achavam muito grotesco, principalmente quando vinha da Umbanda de Zélio, das tendas espíritas, porque lá era criminalizado o fumo, a cachaça, o espírito não tinha necessidade de beber água, beber café, beber vinho, nada dessas coisas. E nós sabemos que na macumba os espíritos utilizam desses itens. Se naquela época eles já viam isso como algo ruim, imagina o restante que vinha no conjunto da macumba. Visto que nós só estamos falando da linha dos africanos. Tinha muitas outras linhas que ali aconteciam, que nós não vamos citar aqui agora, mas faziam parte do contexto da macumba, que esporadicamente elas vão indo sumindo também. A linha dos africanos agora também vai se manifestar no mesmo terreiro de morro, de macumba, com a linha dos ciganos do Oriente. Bom, lembra que eu falei que a manifestação espiritual é baseada na ancestralidade? Se naquele passado as pessoas incorporavam o africano adulto, o africano jovem, o africano velho, baseado na sua ancestralidade, é por isso que eles eram muito fortes dentro dos terreiros, então eles estavam incorporando de fato africanos, pessoas que conheceram, nasceram, viveram em África. Agora, atualmente, os pretos velhos que tem nos nossos terreiros rondando, ali se manifestando, é baseado no seu ancestral. E o meu e o seu ancestral provavelmente não é africano, e sim descendente de africano. Então o meu e o seu preto velho, o meu e o seu vovó, vovô, titio, titia, papai, mamãe, eles são beatos, eles são pessoas que viveram aqui no Brasil, conheceram talvez a escravidão, possivelmente não, mas também pode ter conhecido. São benzedeiros, são rezadores, rezadeiras. É essas pessoas que já são católicas, já passaram por todo esse trivo de manipulação europeia, colonizadora, não são os originais africanos. Então, só estou dando esse adentro aqui para a gente ficar bem localizado na teologia do africano dentro da Umbanda, ok? Então esse negócio que preto velho que você está incorporando é africano, não existe, é descendente de africano.
Então vamos lá, visto agora que os macumbeiros tinham necessidade de trazer para dentro do seu terreiro os ciganos do Oriente, e esses ciganos do Oriente competindo espaço com os africanos, que faziam a mesma coisa, então é lógico que com toda aquela pressão cultural do embranquecimento, as pessoas vão ter mais valor ao que é estrangeiro, então vão dar muito mais valor à ação de um cigano do Oriente, que é chinês, é egípcio, é grego, é romano, do que o preto velho, que é africano, que está ali, que é o jovem africano que está ali, que é o adulto africano que está ali. Então essas classes espirituais africanas tiveram que se adequar a esse modernismo que estava acontecendo. Então o preto velho, ele vai continuar preto velho, porque ele era o único que era requisitado pela sua paciência, pela sua doçura, pela sua sabedoria, que era muito brasileira, era muito nosso. Então, diferente de um espírito mestre chinês, que vai te receitar um remédio que você provavelmente não vai achar, o preto velho ia fazer a mesma coisa te oferecendo guiné, arruda, manjericão. Então, a presença do preto velho nunca foi questionada, nunca foi exilada. Só que o africano jovem teve que se adequar. Segundo a sua mobilidade, o que é isso? Quando incorpora a entidade, ela se movimenta mais ou se movimenta menos. O preto velho, mobilidade zero. O africano jovem, ele tem mais mobilidade. Então, para o contexto de terreiro, ele é muito mais útil na gira. Ele vai se tornar o tio e a tia. Tem o preto velho que se chama tio Antônio, tio José, tia Maria, tia Mariana. Então, esse era o africano jovem, com muito mais mobilidade. Depois, o africano adulto, ele vai se converter para o papai e a mamãe, que são pessoas que nós vemos que têm um certo conhecimento, mas não têm sabedoria como um vovô e uma vovó, e também não são tão impulsivos como um jovem, que um tio ou uma tia, né? Então ele vai estar ali no meio termo. Então o pai e a mãe, o pai Benedito, a mãe Maria, a mãe Maria Conga, o pai José, são entidades que antes eram africanos adultos, sim. Então você percebe que ao formar a linha de Orimá, a manifestação dos pretos velhos, como nós entendemos hoje, eles tiveram que se adequar, justamente para estarem se manifestando por igual à linha dos Orientes, dos ciganos do Oriente. Então é nessa época que a gente percebe que a linha dos africanos basicamente é extinta, ela vai se tornando a linha dos pretos velhos, porque as pessoas chegavam, eu quero falar com o preto velho, eu quero falar com o preto velho, eu quero falar com o preto velho. Então se tornou a linha do preto velho, aonde se manifestava essas três classes espirituais incorporadas numa só, que era o preto velho, que ele poderia ser um tio, que era mais novo, ou um pai, que era menos novo, e o velho, que é o pai velho, o sábio velho, que está ali justamente para isso. A linha do Oriente, ela é responsável por isso, tá? É uma manifestação social que aconteceu, mas isso foi um tiro pela culatra. Olha o que aconteceu depois. A linha dos ciganos do Oriente era uma linha extremamente chata, sim, porque era muito kardecista. Você tinha que sentar numa mesa, aí colocava uma bacia de água, você ficava meditando, não tinha ponto, não tinha tambor, não tinha vela, não tinha nada. Era chato. E as pessoas estavam acostumadas com o quê? Com festa. A macumba é festa. O culto africano é festivo, é feliz, tem comida, tem bebida, você ri, você canta. Então, quando tem esse choque cultural, devagarzinho, uma entidade que ela é muito, muito, muito feliz como nós somos, que eram os ciganos nômades, ele vai se destacar na linha dos ciganos do Oriente. Com o destaque dos ciganos nômades, eles vão ganhar a sua própria linha. Porque da mesma forma que aconteceu com os pretos velhos, as pessoas passaram a fazer com ciganos nômades. Ah, você quer falar com quem hoje? É com o mestre chinês, egípcio? Não, eu quero falar com a cigana Sara. Eu quero falar com o cigano Pablo, eu quero falar com o cigano do violino. Eram essas pessoas que eram evocadas, não era o mestre, não era o curador, não era a sacerdotisa, entende? Então, passou do tempo, a linha dos ciganos do Oriente cortou o Oriente, ficou somente linha dos ciganos, que ali vai se tornar a linha da prosperidade, porque os ciganos de fato, os ciganos nômades, né? Dentro da cultura dos ciganos do Oriente, ele era aquele que trazia a resposta
financeira. De todas as sabedorias, a financeira era responsável por eles. Agora que não tem o restante das ações, somente é o cigano nômade, então o cigano nômade fica somente ligado à parte da prosperidade, de fazer ter fartura, de fazer você ter um emprego, fazer você ter um amor, você prosperar na vida de alguma forma. Então a linha dos ciganos, ela meio que esvaziou porque ficou muito fútil, né? Somente isso, mas é uma linha que se popularizou bastante. E hoje você não tem mais a linha dos ciganos do Oriente. Então, no mesmo fenômeno, nós temos a morte da linha dos africanos e a morte da linha dos ciganos do Oriente. E em ascensão vai ter a linha dos pretos velhos, que vai ser nomeado como Yorimá, e a linha dos ciganos nômades, que vai ser nomeado como linha da prosperidade. Isso agora em termos modernos. Pessoal, tá gostando do nosso conteúdo? Pois é, este conteúdo foi selecionado e escolhido pelos nossos membros. Todos os membros, muito obrigado pela participação. Nós temos um grupo secreto no WhatsApp, onde nós conversamos sobre teologia de Umbanda e uma vez por mês eu solto a enquete para ver quais são os temas que vai ser abordado aqui com maior aprofundamento. Esses vídeos longos, aprofundados, são os membros que decidem. Então, quer se tornar membro? Clica aqui embaixo e lá na área de membro vai ter o link para você acessar o grupo secreto. Venha participar também, porque é muito barato, custa menos do que um maço de cigarro. Agora, relembrando um pouco do passado, ali daquelas macumbas antigamente. Essa linha dos africanos, ela se manifestava ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de entender isso. Então, o jovem, o adulto e o velho se manifestava ao mesmo tempo. É por isso que também que às vezes o preto velho, ele invade outras sessões ali, outras giras, né? Para poder participar da gira de Exu, da gira de Caboclo. Vinha muito desse tempo aí que ele podia sim passear sem delimitação pelo terreiro. Então a manifestação acontecia ao mesmo tempo e você tinha diversas resoluções ao mesmo tempo, visto que nós estamos falando de espíritos com a mesma energia, com a mesma origem ancestral e com a mesma intenção de manifestação. Então, independente do jovem, do adulto e do velho, a orientação era a mesma. Era a prática da cura, era o acolhimento do descendente, era o aconselhamento, era a prática do feitiço, do patuá, da mandinga, da oferenda, para trazer uma benevolência para aquela pessoa que os procurava. Então a intenção era a mesma. Isso acontecia em todas as macumbas de morro, essas macumbas que não estão dentro do conceito teológico de Zélio. E você sabia que essa teologia de Zélio, ela vem da linha dos africanos? Você já deve ter ouvido Zélio falar ou lido em algum lugar que Zélio prezava pela manifestação primordial da Umbanda, que era a criança, o caboclo e o preto velho. Quem é que se manifesta como jovem, adulto e velho? Os africanos. Então essa teologia de que as 3 etapas da vida eram manifestas na Umbanda e bastava, vem justamente dessa época. Zélio bebe dessa fonte e é por essa fonte que ele vai barrar muitas entidades a se manifestar em seu terreiro. Aí nós temos a popularização também das imagens de gesso. Elas foram desenhadas para parecer que os africanos fossem selvagens, vestidos com pele, colares de ossos, uma cara de mal, de vez em quando um laço ou uns amarrações meio estranhas que remetiam um pouco ao candomblé da época. Essas imagens não ajudaram em nada a propagar a ideia, a filosofia dos africanos ali na Umbanda, na macumba daquela época, visto que imagem de gesso era bem comum naquela época, era muito comum. Então a gente sai de imagens lindíssimas como essa que representa as vovós, os vovôs, com uma doçura, com um status como a gente realmente vê eles manifestam no terreiro, para figuras extremamente grotescas, grosseiras, que se você reparar no padrão das imagens, é só você colocar um cocá de pena colorida que vira um caboclo, certo? Porque justamente foram isso que eles fizeram. Converteram na imagem o africano para um caboclo. Até nos nomes. Era muito comum arranca-toco, o pantera preta, o pantera negra. Não tem nada a ver com o filme. Já existia uma entidade africana com esse nome na Umbanda. Outras entidades vão receber nomes depois, em outras linhas. Nós temos Ogunagô, Ogunaruê, que eram originais da linha dos africanos e depois se convertido. E as imagens ajudaram bastante. Naquela época, diferente de hoje, as imagens faziam muito sucesso
E, novamente, o mercado dita a religião. Então, a gente procurava aquelas coisas dentro dos terreiros e não achava, mas achava o preto velho. Aí é quando os pretos velhos vão realmente ganhar o público, vai ganhar a mídia, vai ganhar o calor da população, esse acolhimento, essa coisa do pai, da mãe, que nos falta até hoje, imagina no passado. A gente é muito carente, nós somos órfãos de pais, de mães, de família. Então os terreiros se tornam famílias com pais, com mães. Quando as entidades chegam, esses pretos, essas pretas velhas, eles são tios, pais, são mães, são vós, são avós. Então essas entidades trazem essa fraternidade, esse calor de família. Então se torna ainda muito mais especial para todos nós, sepultando de vez a linha dos africanos e instituindo a linha dos pretos velhos como linha central. A única diferença que nós temos que entender que atualmente a linha dos pretos velhos está dizendo sobre descendentes de africanos. Não há manifestação do africano em si na linha do preto velho. Mas a linha do africano sim trazia os africanos, os ancestrais africanos. Entende que é bem diferente porque o contexto de história do descendente envolve o catolicismo, envolve a colonização, envolve às vezes a escravização, às vezes não, envolve uma miscigenação indígena, envolve muitos outros fatores que somente é africano. O africano ele vai trazer muito mais força ancestral do seu continente, da sua etnia, não somente do contexto colonizador que aconteceu aqui no Brasil. Então é como se tivesse a linha africana de um lado, preto velho, e do lado outras formas de manifestação desse descendente africano. É muito forte, gente, é muita coisa pra gente entender, compreender, pra gente falar, todo africano é preto velho. Não, não é. Pode haver sim, talvez, a manifestação de um africano dentro da linha de Orimá dos pretos velhos. Mas aí, você médio que vai incorporar esse africano, tem que estar muito mais próximo da linha ancestral de um africano do que de fato de um beato que foi descendente de um africano. Pela hierarquia ancestral, você tem que estar muito mais próximo. Então seria muito mais fácil se um próprio africano viesse para cá, se convertesse para a nossa religião e ali ele incorporar o seu ancestral. Ele está muito mais perto. Já eu, que sou metade tupiniquim, metade angolano, incorporar um africano seria muito mais difícil para mim. É muito mais fácil eu incorporar o meu pai Benedito, que era um velho beato, devoto do São Benedito, um dos santos pretos de Minas Gerais, trago, ressuscitado, alavancado por Chico Rei em Ouro Preto, depois de ter liberto diversos africanos que foram escravizados. Ele fundou a Igreja do Preto, onde só tinha santo preto e muitas outras coisas. O meu preto velho vem dessa época. Ele conheceu a escravidão, ele conheceu o catolicismo, ele conheceu tudo isso, mas de fato a África ele não conheceu. Então ele não traz em sua memória a mesma afetividade que o africano de fato teria sobre as coisas de África. Talvez um carinho, um respeito muito grande. Então ele está muito mais perto, quem sabe, do próprio catolicismo, com essa miscigenação toda que vem da escola do preto, que é esse cristianismo preto, do que de fato o cristianismo europeu ou até mesmo as manifestações espirituais, religiosas da própria África. Pessoal, claro que existe sim os africanos que tiveram a sua memória guardada, só que esses não se tornaram banda, esses se tornaram candomblecistas, esses fundaram os candomblés. Aí é outra história, é outra luta, é outra leitura de época, tá bom? O que nós estamos lendo aqui é a origem de uma linha, uma manifestação cultural, religiosa, espiritual, ancestral em uma religião que agrega vários grupos étnicos, linguísticos, culturais no mundo que se manifesta aqui no Brasil. Entendidos? Bom, agora que a gente tem esse combate entre a linha do Oriente e os africanos, nós temos o comércio falando que os africanos são selvagens pelas suas imagens de gesso, nós temos a mídia aclamando uma cultura africana embranquecida, as escolas apagando todo o passado africano aqui, porque o eugenismo trouxe isso para o Brasil. Você apagar a história do africano, do indígena e mostrar somente as guerras vencidas pela Europa ou pela coroa portuguesa.
Por isso que a gente não sabe tanta coisa assim sobre o nosso próprio povo. Diante de tudo isso, cria-se o contexto a qual vai dar palco para o discurso de Zélio. Qual foi o discurso de Zélio ali na anunciação da Umbanda? Que deveria sim aceitar os espíritos de manifestação dos indígenas e dos negros, porque eles também são seres avançados, evoluídos, desenvolvidos. Uma vez que as federações espíritas diziam que não, eles não eram desenvolvidos, evoluídos, eles eram selvagens e eles deveriam passar por purificação até poder um dia reencarnar como uma pessoa branca e aí sim começar uma trajetória espiritual evolutiva. Não é achismo meu. Vai ler as revistas de Allan Kardec e as revistas de leitura espíritas da época para você compreender como eles liam a espiritualidade, tanto africana quanto indígena no Brasil. E é justamente todo esse cenário que eu apresentei para vocês que vai dar palco e vai dar mais força para o discurso de Zélio e depois de alguns anos, eles vão ter essa releitura da situação, trazendo o Zélio como fundador da Umbanda ou anunciador da Umbanda, mas de fato ele só coloca o dedo na ferida e mostra ali o que é, o que não é, o que deveria ser, o que não deveria. Até mesmo a teologia é muito parecida, mas o embranquecimento do Estado de Vargas vai ser muito pesado em cima de tudo isso, trazendo à tona, deixando à tona somente esse aspecto da Umbanda que nós temos hoje. Ela é moldada para pensarmos isso atualmente. Isso é tão grave que os terreiros atuais, pouquíssimos tocam para Preto Velho, tá? Eu já visitei vários terreiros, então eu sei o que eu tô falando. Eu convido você a ir também. As giras de Preto Velho são as menos frequentes. E quando tem, os pretos velhos chegam, faz um benzimento meia boca ali, ninguém canta, ninguém faz nada. Eles sobem, aí vem um caboclo, vem um baiano, daqui a pouco vem um Exu, aí o Exu fica a noite toda. Esse esvaziamento, esse empobrecimento também é cultural, também é religioso. Porque se você não consegue se conectar a um espírito da sabedoria com paciência, mas você gosta do espírito da festa, da agitação, que é o Exu Pombogira, o boiadeiro, você está se afastando também do que é espiritual. Então também tem ali um vírus que é para te afastar do que é espiritual, das virtudes espirituais que um preto velho vai trazer, que é justamente a paciência, a caridade, vai trazer a compreensão, a empatia, a simpatia. São todas as peças que a gente lê como espirituais, porque naturalmente nós não temos a obrigação de amar o outro, né? Se fosse natural amarmos o próximo, não seria mandamento. Então é muito complicado essa revolução nos terreiros, onde te afasta até mesmo no último resquício do africano, que é o preto velho, dentro dos terreiros. Gente, essa é uma denúncia agora. Por diversas vezes, uma fábrica, olha, tá aqui, tenta emplacar essa imagem aqui. Quando essa imagem emplacar, você acha que isso não vai abrir portas para aqueles mestres chineses, europeus, gregos, romanos, voltar não pela linha dos ciganos do Oriente, mas voltar na linha de Orimá, tomando posse da linha dos pretos velhos? Quando forem escolher, vocês vão escolher se consultar com branco velho ou com preto velho? Quem você vai escolher? Se você tiver um médico preto e um médico branco, qual que você vai escolher? Se você tiver um advogado preto e um advogado branco, qual que você vai escolher? Já é provado que nós somos pendentes a decidir, a escolher autoridades brancas. Olha o nosso parlamento. Como podemos ser a maioria preta, negra e ainda votarmos somente em pessoas brancas? Porque nós fomos ensinados que o lugar de poder é para essas pessoas. E o nosso lugar é de subserviência. Então entenda que no dia que essa imagem se popularizar, porque toda vez eu vejo no Instagram dessa fábrica, eles vão lá, posta, a gente vai lá e posta que é racismo, eles vão lá e tiram. Mas no dia que ela se popularizar, vai abrir palco para muitas outras entidades como essa vir tomar conta do último resquício africano espiritual que tem dentro da Umbanda. Então tomemos muito cuidado, fiquemos muito atentos, tá bom? E só, se não tem nada a ver, mas só para vocês terem ideia, esse personagem que dá origem a essa imagem, talvez tenha ou não tenha correlação, mas é do sul do país, de Curitiba. Quem tá lendo o cenário atual, tá entendendo do que eu estou falando. Então tomemos muito cuidado, tá? O sul é o lugar que mais tem terreiros de Umbanda no Brasil, e se isso se popularizar, podemos dar adeus aos nossos pretos velhos, tá bom?
Bom, atualmente a gente lê essa defesa do Zélio, assim como a senhora Guanapel defende o Cris lá naquela série Todo Mundo Odeia o Cris. Binga, 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 bunga. Cris, que tribo você veio? Eu não sei. Então, tomemos muito cuidado com esse discurso, porque ele foi mais divisor do que de fato uniu ali a macumba e os seus diversos espíritos. Visto que essa manifestação nova do Preto Velho, que vai ganhar força também ali, né, com as tendas, a popularização com as tendas, com a morte definitiva da linha dos africanos. Dessa forma, liberando um pouco mais de espaço nas sessões, nós vamos ver que outras linhas vão ganhar esse espaço, que são os boiadeiros, baianos, marinheiros, os próprios alguns guerreiros de Umbanda vão ganhar mais espaço nas sessões de Umbanda. Então, de fato, meio que deu uma aliviada para que outros espíritos pudessem também se manifestar nas macumba. Mas, de fato, eu creio e eu sinto que a linha dos africanos fazem muita falta, sim, e poderia ter agregado muito mais a linha dos ciganos do Oriente se a gente não tivesse que ter escolhido um ou outro. Se tivesse esse discurso sido feito bem antes e ele tivesse realmente ter feito um papel antirracista ali e no contra o próprio estado de Vargas, a gente vai ver que ao contrário ele foi a favor, a gente teria não só os ciganos do Oriente, como também a linha dos africanos muito bem vivas. Então a gente perdeu uma origem, uma raiz fortíssima, ancestral, por causa de uma guerrinha entre duas linhas, dois conceitos de religião de Umbanda ali, que infelizmente acometeu-se nisso tudo. Bom, se a lógica da nossa religião é a manifestação do espírito ancestral em nós, médios, para trazer o aconselhamento, trazer a sua sabedoria, a sua força, para nos nutrir aqui nessa terra, para tentar tornar nossa vida um pouco mais fácil, por que não seria possível, uma vez que nós somos 56,1% de negros no Brasil, mais popular as entidades negras dentro da própria religião que é afro-indígena brasileira? Então, se você quer entender isso aí, eu vou te aconselhar um livro. Chama-se Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira, e faz parte da coleção da Djalma Ribeiro. É um livro muitíssimo importante. Siga o Sidney também no Instagram, ele faz grandes postagens sobre a intolerância religiosa e nós vamos entender como impactou sim a nossa decisão de estar ou não estar dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, a intolerância de outras religiões conosco. Então, ter mais pessoas brancas dentro da Umbanda do que pessoas negras é um projeto de nação. Então você entender isso é você compreender que você, branco, que está dentro da Umbanda, você é muito bem-vindo e sempre será na nossa visão. Mas você entender o seu papel também dentro desse movimento espiritual, religioso e social também é muito importante. Você não tem que ser somente não racista, você tem que ser um antirracista. Você tem que combater essas coisas, abrir mais espaço, visto que a gente pode até comparar com o candomblé. O candomblé antigamente era feito com muita simplicidade e todo mundo da comunidade podia participar do candomblé. Hoje, com a agregação dos brancos e o sacerdócio sendo entregue para eles e eles ditando as regras agora do candomblé, o candomblé se torna elitista, uma vez que é muito caro a iniciação, o preto pobre não entra. Se você tem dinheiro é preto, parabéns, mas a maioria não está entrando mais. O que se torna mais acessível para ele? A igreja católica, a igreja evangélica. Então o preto está se forçando a ir para a igreja cristã e o branco se forçando a entrar no candomblé, na Umbanda e na outra ancestralidade. Devemos ficar bem atentos sobre isso, porque não é assim que funciona. Se você quer se tornar cristão, beleza, mas não deve ser forçado. A ancestralidade tem que ser te oferecida sim. O candomblé, a Umbanda, a Quimbanda. Então, todos têm que ser bem-vindos, mas tornar inacessível para outros é um projeto. Então, você que é branco, que está dentro das culturas afro-indígenas brasileiras, tome muito cuidado sobre isso, porque é sobre racismo que nós estamos falando quando você não permite. Tem muita fotinha no Instagram de terreiro de macumba que dá vergonha
de ver. Nós temos que ter isso em mente porque a manifestação desses espíritos africanos tinha como base trazer o alívio das dores deste povo. Se atente à história do Brasil, a gente está conseguindo ter as coisas agora, nós estamos conseguindo ter direitos agora. O Brasil sempre foi um cenário de fome e de destruição, onde somente a classe política e algumas pessoas tinham direito a alguma coisa aqui. Agora que nós estamos tendo alguma coisa. Então, no passado, uma benzedeira de bairro era a mesma coisa que ter um médico. Você ter um macumbeiro que ajudava você a resolver os seus problemas mentais, psicológicos, por isso que Exu Pombogira é considerado o psicólogo dos pobres, era fundamental. Hoje nós temos o postinho, hoje nós temos o SUS, nós temos uma certa condição de entrar com a ciência, mas no passado não. Então essas entidades traziam não só o afeto, mas a receita do banho, do remédio, da garrafada. E tudo isso está sendo substituído pelo classismo, pelo elitismo, pelo egoísmo. Então vamos ficar atentos, porque tudo que era bom está se trocando para coisas que são ruins. O que era virtudes espirituais estão sendo trocados por virtudes de vaidade, que só te afastam da espiritualidade. Dificilmente vamos conseguir recuperar a linha dos africanos, como linha realmente como deveria ser na Umbanda. Mas não podemos esquecer que ela ainda existe dentro da esfera de Orimá e ela pode sim se manifestar esporadicamente ali quando se houver um ancestral, um descendente conectado a esse ancestral. Mas diferente disso, a sua filosofia, a sua atenção, a sua intenção de manifestação não pode ser esquecida. Quando o Preto Velho vem, ele ainda traz o afeto, ele ainda traz esse conhecimento, ele ainda traz essa sabedoria, ele ainda traz essa conexão espiritual. Então, vamos abraçar os nossos pretos velhos, nossas pretas velhas, vamos entender isso para não deixar eles morrerem, falecerem pela segunda vez aqui na nossa Umbanda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse, comente aqui. Olha, cansei, eu acho que o editor também vai cansar. Eu não estou suportando mais. É muita coisa, então colabore, gente. Nós não devemos esvaziar. Eu sei que hoje em dia o pessoal está querendo um vídeo de 30 segundos, mas como eu vou contar tudo isso que eu contei para vocês em 30 segundos? Não existe. Então vamos estudar, vamos procurar, porque infelizmente nós estamos perdendo essa guerra. Nós estamos perdendo a nossa cultura, perdendo as nossas entidades. E se a gente ama a nossa religião, nós devemos nos informar, nos tomar conta de livros fantásticos como este, nos entendermos como é o processo social, histórico do Brasil, devemos nos entender como um povo, nos entendermos como descendentes de etnias importantes. Não somos descendentes de escravizados, somos descendentes de reis, rainhas, também de pajés, caciques poderosos, grandes heróis e heroínas dessa terra que infelizmente foram apagados ou estão tentando apagar. Então vamos resgatar. Novamente eu convido você a se tornar membro, mas se não quiser, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com a sua galera, com o Instagram, com o seu WhatsApp, porque vai ajudar bastante. Porque se fosse treta, você iria compartilhar. Mas como é uma aula, eu acho que você vai guardar só para você. Não seja egoísta, divida. Eu sou Gesley Alves, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.